Boa noite a todos. Nós vamos começar uma nova série de estudos e outra vez baseado no Evangelho segundo João. Vamos falar acerca de uma expressão que aparece várias vezes neste Evangelho e que não aparece em mais lado nenhum. É a expressão em que Jesus diz: em verdade vos digo. O que é que esta expressão significa? É o reforço de algo que se vai cumprir. E Jesus dá ênfase falando assim, porque muitas vezes esta expressão está associada a assuntos em que Jesus sente, ele apercebe-se que os seus ouvintes poderão achar estranho, perturbador, é algo que podem pensar que é impossível de se concretizar. Daí Jesus dizer: em verdade vos digo. Isto é, podeis acreditar, vai mesmo ser assim. Ao mesmo tempo também, esta expressão convoca-nos para uma atenção redobrada. Ao encontrarmos esta expressão, devemos fazer uma pausa para refletirmos, para meditarmos. Também é uma chamada à solenização do nosso coração perante este ensino tão sublinhado e reforçado por Jesus. É como que Jesus diga amém e amém. E quem o diz, segundo a linguagem de Apocalipse capítulo 1, a fiel testemunha, o amém. E vamos então considerar algumas passagens em que o Senhor usa estes termos. A primeira das quais que vamos considerar hoje está em João capítulo 1, versículo 50. É uma conversa entre Jesus e Natanael. Natanael foi levado pelo seu irmão Filipe a conhecer Jesus. E Jesus, depois de ter um pequeno diálogo com ele, lemos assim no versículo 50. Melhor, versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael ficou impressionado quando Jesus disse que o tinha visto debaixo da figueira. Isso impactou. E então Jesus diz que ele vai ver coisas maiores. E que nós, que os seus discípulos, o mundo em si também, verá um dia o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Primeiramente, uma aplicação: os céus abertos. Há sempre um céu aberto para todo aquele que clama ao Pai em nome do Senhor Jesus. Temos livre acesso à presença de Deus. E os céus se abrem quando nós oramos. Há um céu aberto para a nossa comunhão com o Pai. Porquê? Porque quando Jesus estava a ser crucificado na cruz do Calvário, a certa altura o véu se rasgou de alto a baixo e abriu-nos o caminho para o coração de Deus. E nesse sentido, os céus estão abertos para a nossa comunhão com Deus. Um céu aberto para aquele que morre em Cristo, ausente do corpo, presente com o Senhor, porque os céus se abrem. É uma porta aberta. O céu tem uma porta aberta para todo o crente no Senhor Jesus. Mas agora vamos tecer algumas considerações sobre o ensino direto desta expressão, quando Jesus diz: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os judeus, de uma forma particular, entendiam o significado, pelo menos estabeleciam uma relação entre aquilo que Jesus disse neste versículo e a escada de Jacó. Quando, a certa altura, ele tem um sonho, tem uma visão de Deus, e ele vê uma escada cujo topo tocava no céu, unia a terra ao céu, e anjos subiam e desciam pela escada. E agora Jesus aplica essa passagem a si mesmo. E isto fala-nos de quê?
nós sabemos que Jesus voltará. E esta vinda tem duas etapas. Primeiramente, ele vem até aos ares, onde a sua igreja, a Igreja Corpo de Cristo, o irá encontrar. E lemos na palavra de Deus que iremos ao encontro do Senhor aos ares. Quando é que isso vai acontecer? A qualquer hora, em qualquer dia. É a vinda iminente. E se é iminente, pode acontecer hoje. Pode acontecer enquanto nós estamos a falar acerca deste tema bíblico. E o mundo não verá este acontecimento. Vai dar por ela, vai sentir as consequências deste acontecimento. Quais são as consequências? São várias, nomeadamente a que será o primeiro impacto. De um momento para o outro, milhões de pessoas desaparecerão da Terra. Onde é que elas estão? Podem-se levantar teorias, narrativas novas, mas nós sabemos e apregamos hoje, outra vez, que quando isso acontecer, foi a Igreja que foi arrebatada e está juntamente com o Senhor, numa reunião com o Senhor nos ares. Mas depois, nós lemos também que o Senhor virá à Terra. Será a segunda etapa da sua vinda. Ele vai pousar os seus pés no Monte das Oliveiras. E nós lemos que ele virá na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. E então Jesus disse: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus virá e aqui as pessoas irão ver. E em Apocalipse capítulo 1, nós lemos que todo o olho o verá, mesmo aqueles que o traspassaram, irão ver este acontecimento. Esta vinda do Senhor à Terra será visível em todo o mundo. E o impacto da sua vinda será de tal ordem que quando ele assentar os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte se vai abrir em dois. Tal o impacto da sua presença. Então ele virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E há aqui uma outra particularidade. Natanael refere-se ao Senhor Jesus chamando-o de Mestre, Filho de Deus, o Rei de Israel. E tudo isto é verdade. Mas Jesus diz: na verdade vos digo, quando isto acontecer, que vós vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Ele não diz sobre o Filho de Deus, não diz sobre o Mestre, sobre o Rei de Israel. Não, sobre o Filho do Homem. E isto é de particular interesse. Nada na palavra de Deus é primeiro acaso. Porquê? Porque este título, Filho do Homem, fala-nos acerca de Jesus como aquele que vai julgar. E o Pai a ninguém julga. Lemos um pouco mais à frente no capítulo 5. Mas deu ao Filho todo o juízo, porque é o Filho do Homem. Então, quando aparece esta expressão, este título do Senhor Jesus como Filho do Homem, ele virá e este título está associado a julgamento, associado a juízo. E quando Jesus vier, ele virá para julgar. Ele virá para julgar. E nós lemos em Mateus capítulo 25, lemos no versículo 31 o seguinte: quando vier o Filho do Homem, não é o primeiro acaso, não é um título aleatório, podia ser um outro, não. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, na sua glória, e todos os anjos com ele. O nosso versículo diz: e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora estabeleçam este paralelismo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à sua esquerda. Nós lemos no versículo 41: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando Jesus vier à terra, ele vai se assentar no trono da sua glória e vai julgar as nações, na qualidade de Filho do Homem. Lemos também em 2 Tessalonicenses que quando ele vier é para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus.
Ele virá julgar o anticristo, Satanás, que será amarrado durante 1000 anos, e Jesus estabelecerá o seu reino na terra durante 1000 anos. Ele virá para julgar. Há um salmo que diz assim: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por estrada de teus pés. Assenta-te à minha direita até. Não é por mero acaso que nós lemos no livro dos Atos, quando Estevão, depois de discursar de uma forma poderosa e sábia, em pouco tempo ele consegue condensar os acontecimentos mais importantes da história de Israel. Os seus ouvintes, em vez de se renderem a uma sabedoria assim, a uma mensagem tão poderosa, tão eloquente e tão sábia da parte de Estevão, eles cerraram os seus dentes em raiva e em contradição em relação a ele. A certa altura, eles estão dispostos para o apedrejar, Estevão. E nós lemos essa narrativa em Atos capítulo 7, e a certa altura, quando Estevão chega à conclusão que eles vão resistir à sua mensagem, que eles vão resistir ao Espírito Santo, que estava a usá-lo poderosamente naquela altura, a certa altura ele diz, no versículo 56, também é um versículo importante que encaixa perfeitamente no nosso estudo: eis que vejo os céus abertos. E quem? O Filho de Deus? Não. E o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Reparem, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Assenta-te até. Agora Jesus não está assentado, ele está de pé. E Estevão vê os céus abertos e o Filho do Homem de pé, pronto para julgar. Por assim dizer, Jesus senta-se outra vez, numa atitude de graça e de misericórdia. E no capítulo 9 levanta um homem, Saulo de Tarso. E o Senhor usa-o como o apóstolo da graça, anunciando um evangelho que salva perfeito e completamente todo aquele que por ele se chega a Deus. Mas virá o tempo que o Senhor vai se levantar outra vez, e de uma forma definitiva. E como Filho do Homem, ele virá à terra para julgar. Os céus vão se abrir, e quando este mundo reparar, atónito, que o Filho do Homem está de pé, à mão direita de Deus, e que vai descer e que desce à terra nessa qualidade de Filho do Homem para julgar, o seu julgamento será efetivo e ao mesmo tempo terrível. Mas com essa vinda como Filho do Homem, depois de julgar os seus inimigos, de julgar aqueles que se levantam contra o seu povo, nomeadamente o seu povo terreno, a nação de Israel, ele vai estabelecer um reino de 1000 anos caracterizado por ser um reino de justiça, de santidade, de prosperidade. Não haverá mais doença, não haverá mais guerra, os homens não aprenderão mais a arte de guerrear. As alfaias, as armas de guerra vão se transformar em alfaias agrícolas. E por isso é que Jesus diz: vereis coisas grandes, coisas maiores do que estas. E nós veremos, porque estaremos com o Senhor nessa altura. Nós, pela sua graça, lá estaremos. E veremos coisas grandiosas, jamais vistas. E nós iremos presenciar como espectadores ativos neste reino que o Senhor vai implantar. E nós, que não nos envergonhamos dele, que nos identificamos com ele, também com ele reinaremos. Você nos abençoe.